Fala galera, tudo bem? Me chamo Hannah e hoje estou num dos lounges de undergrad no MIT, se isso faz algum sentido. E o grande motivo para esse vídeo é porque amanhã a gente tem uma cerimônia de entrega do nosso anel de formatura no MIT. E sim, eu estou no segundo ano de graduação, mas eu já vou receber este querido anel. E o grande motivo para isso é que os estudantes do MIT gostam de ser diferentes. Ou seja, a gente recebe nosso anel de formatura no segundo ano. O motivo tem todo um motivo histórico, eu não sei, my bad. Mas uma das coisas que me falaram e eu acho muito válida e eu acho muito legal da nossa cultura é que é um símbolo para falar assim, cara, você já passou 2 anos aqui. Você já sobreviveu muita coisa aqui e você vai aguentar os próximos 2 anos. Não vai ser fácil, você sabe, mas se você conseguiu 2, você consegue mais 2. E isso é meio que um alívio, porque isso eu já escrevi em alguns outros textos, já falei em alguns outros vídeos, mas estar aqui não é fácil. Conquistar os meus lugares aqui não é fácil. E eu não tô falando isso de um local de militante. Honestamente, grande parte do tempo eu me sentia como outsider. Grande parte do tempo eu olhava e falava assim, cara, eu sou a única pessoa do norte do Brasil aqui. As pessoas não me levam a sério simplesmente porque eu sou mulher, porque eu não sou do padrão de beleza da sociedade, entre várias outras coisas. Eu não sei me comportar nesse meio e as pessoas acabam fazendo palhoça com a minha cara. E cansa às vezes você tentar ser diplomático. Cansa às vezes você levar as coisas na piada e não saber fazer as pessoas se respeitarem, mas ao mesmo tempo você está tão cansado de tudo que você não consegue ver outra alternativa. Então, eu passei grande parte do meu tempo na mente frustrada, ao ponto de que eu queria dropar a faculdade, eu queria, sei lá, chegava pros meus amigos e falava, cara, por que eu não fui pro Unicamp? Por que eu só não transfiro para outra universidade aqui nos Estados Unidos? E o pico disso foi no último fevereiro, que inclusive eu mandei e-mail pro meu professor falando assim, olha, o meu advisor, aqui nos Estados Unidos a gente, como temos que escolher as aulas que a gente vai pegar todo semestre, e é uma escolha bem mais livre do que no Brasil, a gente tem que conversar com um conselheiro que vai aprovar ou não as aulas e vai falar assim, olha, seu plano é maluco, não vai por esse caminho, ou então, gostei do seu plano, vai nessa. Depende muito também do advisor. O meu advisor, ele é um lindo, amo o meu advisor. Nossa, vou chegar na parte que eu falo os motivos pelos quais eu não desisti da MIT. Mas, cara, fevereiro foi um pico de, assim, eu não quero mais estar nesse lugar. E muito disso era porque eu não estava. Assim, a minha mãe quer que eu não fale que eu estou, porque, enfim, todo um negócio de fake until you make it, ou seja, finge até você conseguir, que é dizer que eu não estou doente, mas a grande verdade é que eu passei muito tempo em depressão. E, assim, a gente faz muita graça com saúde mental, não sei o que, CM, não sei o que, estou em depresso, não sei o que, só que no final das contas é um negócio muito sério. É um negócio que tem que ser tratado a sério. E eu não me levava a sério nesse sentido. Ficava muito triste, ficava muito mal com várias situações que aconteciam comigo, e eu falava, vai passar. Eu vou chorar aqui por meia hora, depois eu durmo e vai dar tudo certo. Porém, você ficar acumulando todas essas coisas, todos esses traumas, todos esses gatilhos, não te leva a nada. Se tem algum conselho que eu posso dar pra qualquer pessoa, independente de ser uma pessoa mais nova que eu, de ser uma pessoa mais antiga que eu, cara, não vai acumulando essas coisas. Só vai te trazer mal. Alguns momentos vai doer você ter que mexer em algumas coisas internas suas, ter que olhar pra trás e falar, tá, eu errei e agora eu não posso mais mudar as coisas que eu fiz. Dói.
Dói. Mas as coisas não são estáticas. E uma das coisas que eu curto bastante de morar numa cidade que a gente tem primavera, verão, outono e inverno... Caraca, eu falei na ordem certa. É essa noção de que quando chega uma nova estação, você para e fala, caraca, velho, as coisas realmente mudam. Hoje, por exemplo, foi um dia muito bonito aqui em Boston. Muito bonito. Eu, pessoalmente, tenho um ódio a Harvard maior que eu. Tipo, assim, eu falo pros meus amigos de Harvard que eu vou me tratar em relação ao meu ódio a Harvard, porque é meio irracional, até. Mas hoje foi o primeiro dia que eu cheguei e falei, caraca, velho, o campo dos caras é realmente bonito. Que isso? E muito porque hoje tá verdinho, tava fazendo calor, as flores começaram a surgir, tinha muita gente andando por aí, muita gente alegre, muita gente feliz. Bonito, lindo, perfeito, maravilhoso. No inverno não tinha isso. E foi justamente em fevereiro, quando tava fazendo menos 18 graus, que eu tava no vale de estar, tipo, cara, nada faz sentido, porque eu estou nesse lugar, porque o universo me trouxe aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era agonizante. Era uma situação de, tipo, que isso? Como é que eu saio dessa situação? Nunca vou sair dessa situação. Não importa o quanto eu trabalho, o quanto eu faço as coisas que eu realmente me importo, isso nunca vai mudar. Porque até agora não mudou e eu tô num lugar muito bom. Era esse o pensamento que eu tinha. E o que eu mostrava para as pessoas, principalmente Instagram e, enfim, shorts, etc. Não shorts, meu Deus. Stories, etc. Era que eu tava vivendo uma vida legal. As pessoas olhavam e falavam pra mim, poxa, mas você viajou 3 vezes pra Nova York, muito legal, né? Gente, o grande motivo pelo qual eu viajava pra Nova York era porque eu não me sentia bem-vinda na minha própria faculdade. Porque eu olhava e falava assim, nossa, velho, sair com essas pessoas que eu não me sinto bem, tipo, estudante de MIT, gente mó estranha, não sei o quê, porque... Enfim, grandes coisas da vida, né? Daí, nossa, esse semestre aconteceu também que uma das minhas melhores amigas faleceu. E foi muito difícil pra mim pensar nisso como se fosse um fato, porque, poxa, imagina uma pessoa da minha idade, mais nova que eu até, eu simplesmente recebo a notícia que ela não tá mais entre a gente. Então foi um semestre muito complicado no âmbito pessoal. E amanhã ser o dia que a gente vai receber o nosso anel de graduação é uma coisa que tá me deixando muito reflexiva. Porque por mais que esses 2 anos que eu estive no MIT foram muito conturbados, foram muito desafiadores, eu fiz muita coisa. Eu construí muita coisa. Tipo, às vezes eu falo que não, às vezes eu falo que eu deveria ter feito mais. Mas as coisas boas, elas precisam de muito tempo pra acontecer, né? Eu não fui medalhista da issue do dia pra noite. Eu não me tornei estudante MIT do dia pra noite. O que mais? Acho que, tipo, esses são os maiores exemplos que eu posso dar, mas de todas as coisas boas que eu fiz na minha vida, não foi do dia pra noite. Os meus melhores textos eu não escrevi durante a noite. Talvez durante a noite, mas não foi só em uma noite, esse é o ponto. E... cara, eu tô muito animada pros próximos 2 anos, né? O que eu fiz durante esses 2 anos no MIT? Vamos falar de coisas acadêmicas / profissionais e depois sobre coisas pessoais.
Então, de coisas que eu com certeza colocaria com orgulho no meu application para grad school. Veja bem, eu ajudei a organizar um projeto, um prêmio de inovação em água, agricultura e comida aqui no MIT, que inclusive foi esse 30 de abril, agora essa última quarta-feira, e foi muito bom de dar $75 mil em prêmios para 2 startups que uma trabalha com proteína feita em laboratório para poder vender para grandes indústrias alimentícias e baratear muito mais o acesso à proteína, que vai ser um problema daqui a alguns anos, já que a nossa população está crescendo e a gente tem uma dificuldade no meio da pecuária para conseguir alimentar a todos nesse mundo. Então, foi um trabalho muito bom de avaliar deles e de proporcionar esse palco para eles terem. E o segundo foi em questão de criar cooperativas para produtores de cacau, para melhorar a utilização dos resíduos do cacau, uma vez que você já utilizou e você precisa usar os resíduos dele para que não vire só lixo. Então, foi muito bom participar desse projeto. Eu fui vice-presidente de marketing e algumas vezes eu tive que fazer outras coisas que não eram tão relacionadas ao marketing, mas isso que acontece quando você está no board executivo de algum projeto. Você tem que muitas vezes vestir a camisa do projeto, não só naquela função que você tá. E participar nesse ano me deu muito mais bagagem para eu participar no ano que vem. E, enfim, até trazer equipes brasileiras pro projeto, pro prêmio. Que mais? Bom, a coisa que me dá mais orgulho é o Brasil at MIT. Ai, gente, eu sou a presidente ditadora do Brasil at MIT, porque o que acontece é que a gente tinha uma associação de brasileiros no MIT, mas acabamos perdendo o reconhecimento da ISA, que é o governo estudantil dos clubes aqui no MIT. Eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo só sobre o Brasil at MIT, mas enfim. E isso era uma coisa que eu já falava pros meus amigos antes de vir pra cá, que eu falava assim, não, cara, eu quero trazer os brasileiros juntos, eu quero ter uma comunidade com os caras, eu quero mudar isso de, tipo, as pessoas não terem boas lembranças do MIT quando elas saem e etc. Vamos fazer eventos legais, vamos trazer essa energia brasileira para um lugar que é tão frio quanto Boston. E não foi fácil trazer o Brasil at MIT de volta, porque foi um semestre só de burocracia, de fazer constituição, fazer um budget para... Aliás, fazer um orçamento para mostrar que o clube era viável, e etc, etc, etc. Tanta coisa. E agora a gente teve eleição, a gente conseguiu dinheiro do MIT para fazer uma festa junina que vai ser em maio. É só porque não tem ninguém em junho aqui, mas se tivesse gente em junho, a gente ia fazer em junho. Então essa é a coisa que mais me deixa feliz em todo esse tempo aqui no MIT. Todo mundo que eu conheço fala, agora a gente trouxe o Brasil at MIT de volta, a gente quer fazer isso, aquilo e aquilo. Me deixa muito feliz fazer isso. Eu também quero que o clube seja um espaço para as pessoas que graduaram no MIT voltar e falar, nossa, a gente realmente tem uma casa aqui, a gente realmente tem um hub dessas pessoas tão engajadas, que também são do meu país e etc, etc. Inclusive, encontrei 3 ex-estudantes do MIT na viagem que eu fiz agora para São Francisco, e foi uma das coisas mais felizes do meu semestre.
Porque ao mesmo tempo que eu falava que eu não encontrava pessoas boas no MIT, os alumni do MIT me lembram que pessoas muito especiais passam pelo meu campus. Assim, nesses próximos 30 segundos de vídeo eu vou acabar falando muitos agradecimentos para os meus alumni. Basicamente, muito obrigada, Igor, por ter me buscado no aeroporto, que era 40 quilômetros longe da sua casa, e ter me levado por mais 40 quilômetros ainda mais longe, e depois voltado toda essa distância. Muito obrigada, Daiane, por ter me emprestado uma sandália em tempos que eu não conseguia nem andar com o sapato direito, porque eu tinha, de alguma maneira, tido 2 calos no meu pé. E muito obrigada, Rebeca, por me mostrar Pumpkin, por me dar sorvete num dia que eu não estava tão feliz com o mundo, e no geral, vocês 3 por serem mentores incríveis. Eu espero que um dia vocês consigam voltar para Boston e que a gente tenha um evento do Brasil até MIT e que vocês sintam em casa. Fofo. Poderia acabar o vídeo agora, mas ainda tem mais coisas que eu fiz durante meu tempo no MIT que foram muito especiais. Não tão especiais quanto o Brasil até MIT, mas também foram muito especiais. Eu tenho uma scholarship de artes que se chama Bouchard Scholars, e é basicamente jantares mensais que a gente discute temas de música, de esculturas, de pinturas, etc, 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 etc. E eu lembro que para aplicar para o Bouchards, eu escrevi sobre o espelho, que é quando... É um conto do Machado de Assis, aliás, uma essay do Machado de Assis. Meu Deus, não sei mais falar português. É uma redação do Machado de Assis falando sobre como a gente coloca tanto a roupa de um personagem que em um momento a gente se perde nesse personagem. Em vez da gente ter a nossa própria ação, a gente acaba agindo como esse personagem. E o grande tema da redação que eu tinha escrito era... escreva sobre um texto, uma obra de arte que você faria como leitura obrigatória para os estudantes do MIT. E eu argumentei que todos os estudantes do MIT deveriam ler isso, porque quando você está num campus tão intenso, tão caótico, é muito fácil se perder no personagem. É muito fácil você se sentir mal por não estar executando aquela imagem do estudante perfeito de exatas, do estudante super inteligente. E isso às vezes mata a sua personalidade, certo? Mas você precisa se olhar no espelho e lembrar que você não é só aquele uniforme do estudante do MIT. Então, foi muito especial o dia que eu recebi a carta de aceitação no programa, porque era meu aniversário e eu estava muito entusiasmada com coisas de artes. Eu tenho uma paixão muito grande por escrever e no MIT, assim, não é um conhecimento geral, mas a gente é meio que obrigada a tomar 8 cadeiras de artes, humanidades e ciências sociais. E, cara, assim, 8 aulas significa um ano que você só tava pegando aulas de artes e humanidades. E isso no MIT, que é uma escola que são os nerdolas de engenharia, os caras não sabem escrever, não sei o que, não sei o que. Actually, a gente é treinado pra escrever bem. Então foi muito legal. A outra coisa é o Laureates and Leaders, que é um programa de mentoria para PhD, que foi meio acaso eu ter participado, mas, enfim.
é uma das coisas que me deixa feliz quando eu falo, não fiz nada no MIT. Aí eu chego e falo, mas tem isso aqui. Eu ainda não tive muito contato com a rede do Laureates and Leaders, porque esse último semestre, que foi o primeiro semestre que eu estive na rede, então, basicamente eu tinha que ir para a reunião do Bouchard, então não tive muito contato com LL, mas eu tenho os meus próximos 2 anos para aproveitar o LL, grande LL. Que mais? Bom, é isso que eu tenho de coisas, meu currículo, e de coisas pessoais. Primeiro, hoje em dia eu me sinto muito melhor com o que eu visto. E eu não tô falando como no vídeo que eu falei sobre emagrecer não foi uma questão de estética. Não é nesse sentido. É muito mais no sentido de que a partir do momento que eu vim para os Estados Unidos eu tive a liberdade de escolher o meu guarda-roupa. Não era mais só t-shirt e calça jeans. Então, enfim, hoje eu tenho uma liberdade estilística muito maior. Então, enfim, eu só compro aquilo que eu gosto. Olha que legal. E, enfim, incrementa a minha personalidade, gente. Olha que legal. Que mais? Eu cresci muito pessoalmente, mas isso é mais difícil de pôr em palavras. Isso é mais imensurável, sabe? Meio que aprendi o que é você amar / ser amado. E uma das palavras que eu mais lembro dos meus professores de química no ensino médio, grande Sérgio Matos, é o seguinte: primeiro, você tem que se amar. Depois você deixa esse amor transbordar. E daí você ama os outros. Então, como passei grande parte desse vídeo dizendo, 1 ano e meio do MIT eu tava só em frustração. Só na questão de o universo me odeia, e eu me odeio, e tudo é ruim, e etc, etc. E nesse contexto você não ama nada. Nesse contexto você não faz nada com amor. Nesse contexto, tudo que você quer é só fugir de todo esse sofrimento. E tava relendo meu diário ontem. E muitas das frases que eu colocava cara, eu tenho que aprender a me amar. Tenho que aprender a olhar para as coisas que eu não fiz de maneira tão correta e beleza, segue em frente. Sérgio Matos sempre esteve certo. Eu nunca duvidei que ele tivesse errado para início de conversa. Mas você internalizar esse conhecimento leva tempo. E hoje eu olho coisas que eu amo no MIT, coisas que, pelo fato de eu ter vivido experiências ruins, eu consigo aproveitar. Consigo falar, nossa, cara, isso é tão melhor. Esse é o mínimo que eu tenho que aceitar, porque esse é o... Tipo assim, eu me entrego ao máximo, então eu não vou aceitar menos do que esse padrão, sabe? Primeiro, como eu disse, um dos grandes motivos pelos quais eu não desisti do MIT foram os meus professores. Nossa, não vou chorar, cara. Lembra que eu disse... Eu não sei se foi nessa tentativa de fazer o vídeo ou se foi em alguma outra. Mas, em certo momento, eu não via mais nenhum sentido nas aulas que eu tava fazendo. E eu não dropei do MIT por conta das minhas aulas de artes. Eu não brinco quando eu falo que eu amo ir pra minha aula de escrita de histórias curtas. Desde o primeiro dia de aula, eu mandava mensagem para meus amigos, nossa, eu vou amar essa aula e não sei o que. Porque é um professor que faz a gente se sentir bem, não importa o que a gente escreva, ele sempre
fala, olha, eu não gostei da sua essay, eu gostei da sua essay, mas eu vejo potencial nisso. É uma pessoa muito honesta e ele ensina a gente a ter essa honestidade, em ter essa confiança de dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E assim... Ai, gente, essa é uma das aulas que eu mais amei de ter feito no MIT. Quando eu olhei assim, velho, transferir pra Princeton. Poxa, mas eu não vou ter mais aula do Micah. Vamos lá. Coisas que eu não teria em Princeton. Eu não teria os advisors, eu não teria os conselhos do Connor Colley, que é o meu advisor, que é uma das pessoas que eu mais admiro no departamento de engenharia química, porque o cara tem 30 anos, já é um professor associado do MIT, tá formando uma família agora, e é uma pessoa muito gentil, apesar de ser uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então ele é tipo, top 10 inspirações acadêmicas pra mim. E ter acesso a ele como meu conselheiro é tipo uma das coisas que mais me deixa feliz de ser um estudante do MIT. Que mais? É meio perigoso falar de pessoas, porque são tantas pessoas que eu passei a admirar depois que eu comecei a ter uma visão diferente das coisas. Por falar em visão, grande Micah, uma vez quando a minha amiga faleceu, eu fui conversar com ele, falar, olha, pessoal, não tô bem. Se eu chegar na aula atrasada, não é porque eu odeio a sua aula, porque eu simplesmente não tô bem. E ele falou assim, cara, você não é uma pessoa ruim, eu vejo seu esforço. Você só tá precisando de lentes novas. E eu lembro que eu escrevi um texto sobre consertar as minhas lentes, porque a câmera do meu celular tava quebrada. E realmente, hoje em dia eu consigo dizer com grande serenidade que eu consigo ver as coisas boas no mundo. E isso é muito, muito bom. Tipo, por mais que eu chegue em casa morrendo de cansaço, por mais que eu tenha muitas coisas no meu prato, por mais que eu só falo, por favor, acaba esse semestre, eu não poderia estar mais feliz de estar em todas essas coisas e ver o progresso que essas coisas estão tomando. Dito isso, outra pessoa que me fez não desistir do MIT, e não parte de ser alguém que trabalha aqui, a Rosa Belli, do MIT Brasil, que eu a conheci em São Paulo, no dia que eu me tornei no meu primeiro encontro de líderes estudar. E eu já falei isso pra ela, mas assim, não era uma questão de puxar saco, era tipo, realmente, cara, a minha experiência no MIT é muito melhor porque ela está por aqui. É uma pessoa não só eficiente, mas uma pessoa humana, uma pessoa que entende os nossos perrengues, que tenta nos ajudar ao máximo, que faz de tudo, até vir me buscar no MIT pra gente jantar, pra fazer a gente se sentir bem. Tipo, isso eu não teria em qualquer outro lugar que não fosse nesse campus. Não vou chorar. Não vou chorar. E, cara, não vou falar dos meus amigos muito porque eu tenho muitos amigos. E demorou muito pra eu perceber que eu tinha muitos amigos. Demorou muito pra eu perceber o quanto eu era amado. E não vou chorar, cara. Já falei que não vou chorar. Um dos meus maiores privilégios, um dos meus maiores recursos são as pessoas que eu posso contar todo dia. Ai. Tá vendo? Isso há 2 meses atrás. Eu não via sentido
nas coisas que eu fazia. O grande sentido... Nossa, não vou chorar, cara. O grande sentido é trazer pro mundo todo o bem que essas pessoas que me apoiam fizeram. Ah, tá vendo? Não vou chorar. Meu Deus. Eu estou chorando porque eu acabo lembrando, né, de todas as principais cenas de eu estar em prantos e falar, tipo, não aguento mais. E um dos meus amigos falarem, tipo, calma, eu tô aqui. Não vou chorar, cara. Pois é. Quando eu falei pra Fundação Estudar, no meu painel de líderes, eu chorei no painel de líderes, inclusive. Dando um breve parênteses sobre o que é Fundação Estudar, o que é líderes, só pra não jogar no meio do nada. Fundação Estudar é uma das maiores ONGs de educação no Brasil. Ela tem vários programas de empoderamento, posso dizer assim, mas para facilitar o acesso de estudantes brasileiros a oportunidades para estudar fora, eu iniciei na Fundação Estudar como parte do PrEP Estudar Fora, e se não fosse pelo PrEP eu também não estaria aqui, porque não foi só questão de revisar minhas essays, não foi só questão de falar, olha, o seu perfil tem que melhorar nisso, nisso, naquilo, mas também de me colocar em contato com pessoas que também estavam passando pelo mesmo desafio de que é aplicar para os Estados Unidos. No meu painel final de seleção para líderes, que é o programa de bolsas para pessoas de alto desempenho, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, basicamente. Tem gente que está estudando na Coreia do Sul. Abraço pro Júlio, que inclusive, de novo, eu menciono o Júlio num dos vídeos, mas encontrei ele recentemente, uma das pessoas que eu mais admiro dentro da rede. Que mais? Eu falei na última etapa do processo seletivo que, assim, chorando, né, que, cara, pra eu chegar até ali tinha sido muito difícil. Tipo, era o remarks final, assim como é o Meu Deus, tenho que aprender a falar só português, gente. As considerações finais. Assim como são as considerações finais desse vídeo, eu passei por muita coisa nessa vida. E é pelo que eu passei que eu não vou desistir. Tipo, eu falo que o meu objetivo é limpar os rios em Manaus, porque é uma situação muito triste que a gente tem o maior rio do mundo, mas também os rios mais poluídos. E é uma situação muito difícil, porque, cara, não preservar, mas revitalizar um curso de rio é muito caro. A gente não tem uma tecnologia eficiente para isso. E são anos para você aprender a como manejar essas tecnologias. E num mundo que as pessoas têm... Tipo, AI tá sendo a discussão no momento. Inteligência artificial tá sendo a discussão no momento aqui no MIT, não questão ambiental. É um trabalho exaustivo. Você falar assim, olha, cara, se a gente não cuidar dos nossos rios, a gente não vai ter água pra tomar, é complicado. E é muito delicado. E, enfim. Mas são por conta de todos os desafios que eu já tive que passar, que eu tenho uma resistência muito forte. Que por mais que as pessoas venham pra mim e falem, estudante de PhD é vagabundo, ou então química, quem liga pra química, ou então você deveria estar monetizando todo o seu conhecimento, as coisas não são bem assim. E
O propósito é muito mais do que o monetário. E é isso. Amanhã vai ser um dia muito especial, vai ser um dia muito simbólico. E assim, eu espero que os próximos 2 anos sejam muito bons. Assim como hoje foi um dia muito bom. E enquanto eu estiver nesta terra, eu vou fazer o meu melhor pra cumprir as palavras que eu falo de quais são os meus verdadeiros sonhos. E é isso. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava. Se eu tivesse escrevendo isso, ia ser um negócio bem mais poético, bem mais coerente, mas não teria tanta emoção. Assim, teria, mas vocês não iam ver a minha carinha de choro. E é isso. Beijo. Até a próxima.